muito bem-vindo ao meu canal Café com a Lê. E hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, Giovana Ferreira. Olá, pessoal, tudo bem? Gente, hoje o nosso café vai ser diferente, então a gente vai começar brindando, porque a nossa história tem história. Aqui. Vambora! Eita lá! Tá uma delícia. Tá bem geladinha. Bom, vamos começar do começo, certo? Certo. Onde é que a gente se conhece? Vamos lá no fundo do poço? Quer começar? Bora. Então vai. Gente, eu tinha 16 anos quando eu entrei na empresa Chiquinho Sorvete. Entrei lá, Letícia como minha supervisora. Chata, insuportável. De princípio eu não gostei dela, não gostei nada dela. Aí teve algumas briguinhas, assim, de começo, mas aí eu fui pegando o jeito dela, o jeito da dona Letícia, porque todo mundo conhece a Letícia assim, ninguém vai gostar. Primeira impressão da Letícia, ninguém vai gostar. Aí você tem que saber como lidar com a Letícia. E foi indo, a gente ficava sozinha à noite para fechar a loja sozinha de vez em quando, caía a gente só nós duas para fechar a loja. A gente ficava lá até 11 horas, 11h30 da noite, nós duas, sem movimento nenhum. A gente começou a se abrir uma com a outra. A Letícia falar da vida dela, eu falar da minha. Eu sendo muito nova ainda, eu tinha 16 anos, a Letícia mais velha que eu. E aí a gente foi surgindo a amizade. Ai, vamos sair aqui, ai, vamos não sei o que aqui. E desde então nunca mais parou. E confesso que dessas conversas eu lembro até hoje. E eu aprendi muito com a Letícia, muito porque esse jeitão, né, eu sou toda mole, eu sou uma banana. E muitas das vezes não tinha atitude de muitas coisas. E eu via ela desse tamanho, com tanto peito que ela tinha e não sei o que, resolvendo as coisas, que eu me inspirei muito nela, muito mesmo. E aí formou uma linda amizade, né, bem? Gente, é complicado, né? Porque assim, as pessoas, elas veem muito assim de fora, mas não sabem o que tem a história por trás de uma pessoa, né? Tem pessoas que são mais dadas, tem pessoas que são mais restritas. Eu sempre fui muito assim, eu sempre bati muito de frente com tudo. Mas tudo tem um porquê. A minha história de vida, ela começa uma menininha muito nova, que quer trabalhar, que precisa de dinheiro, que não quer ficar na guarda dos pais. Então eu botei a cara. A sorveteria que a gente trabalhou ali foi meu primeiro emprego. Antes da Giovana... Ah, o seu também, né? Foi. Antes da Giovana entrar, eu já estava ali. E o mais interessante é que quando ela entrou, eu também me vi muito nela. Só que antes de eu entrar. Porque eu também era uma menininha assim... Não sabia muito das coisas. Por mais que eu era mais velha que ela, mas antes da Chiquinho, eu também fiquei um pouco perdida. Foi aí que eu me encontrei. Falei, não, eu vou bater de frente, eu vou encarar, eu vou trabalhar. Na época foi meu primeiro emprego. Foi o primeiro emprego assim, de carteira assinada, porque antes eu já havia trabalhado. E quando ela entrou, ela era uma pessoa muito teimosa. Porque ela era uma pessoa que você falava e ela falava assim... Não, mas por quê? Eu falava, Giovana, porque é assim. Não, mas por quê? Por que você faz e a gente não pode fazer? Se você é o exemplo. Eu falava, menina, mas você quer mais que isso? O que mais você quer além disso? O que você tá querendo? Que eu não tô te entendendo. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que teve uma vez que eu conversei, houve alguma discussão entre nós, e eu chamei você lá no jardim da casa de trás. A gente sentou, acho que você não vai lembrar, né? Na muretinha. Você lembra, não? Me fala mais, é que eu lembro. E aí eu conversando com você porque tinha acontecido alguma coisa e você falou que acho que eu não tinha pedido desculpa pra você. Que eu só falei que eu não pedi desculpa. Você lembra? Não, eu não lembro. E eu não sou uma pessoa de pedir desculpa. Gente, eu não sou uma pessoa de pedir desculpa. E aí eu lembro que eu falei assim, tá bom, cara, é desculpa que você quer ouvir?
putaça. Eu falei, desculpa então. É isso que você quer ouvir? Então desculpa, Giovana, desculpa. E aí desde ali a gente começou a sair, a gente começou a se encaixar muitas coisas, né? Mas a gente foi ser amigo mesmo depois que a gente saiu da Chiquinho, não foi? Foi. Porque aí ela, acho que você tinha ido pro Guarujá, a gente tinha uma amiga, a Tamires. Eu precisava saber fazer alguma coisa no shopping que eu não sabia que você sabia. E aí eu falei, passa o número dela pra eu poder falar com ela. E foi dali que a gente começou, né? Foi. Nunca mais parou de conversar. Gente, a gente conversa todos os dias. Que nem eu, quando eu falo assim, a Letícia é minha melhor amiga, minhas outras amigas falam pra mim, você é cara de pau. Não é porque eu falo, porque é uma pessoa que eu falo todos os dias. E a Letícia sabe tudo sobre mim, tudo. Sabe? Ela mandou mensagem pra mim, bom dia, 6 horas da manhã, que é a hora que a gente acorda junto, por causa da creche. Então, mudou muita coisa. Então bom dia. A Alicia viajou, foi morar fora, eu fui morar fora. E nada mudou. A gente já viajou junto, a gente conseguiu viajar junto. A gente fez um monte de coisa junto. Então, é muito legal, porque às vezes a gente não fala nada no áudio, a gente só dá risada. E é isso. E é o suficiente, às vezes. É o suficiente. Aí eu só mando um áudio rindo. E ela manda outro e tá tudo certo. É verdade. É real isso. E engraçado, porque aí depois as histórias, elas se cruzam muito. A história de vida da Giovana, ela é bem forte, bem intensa, para onde ela se tornou hoje, né? Aconteceu muitas coisas na vida dela. E na minha também. Então, as nossas histórias, com o tempo, elas foram se cruzando. Além disso, a nossa trajetória, conforme o tempo foi passando, a gente começou a ter muita coisa igual, né? Ela passava, logo em seguida eu passava ou a gente passava junto a situação. Namoro, a Alicia começava a namorar, eu também começava a namorar, daqui a pouco a Alicia solteira, eu solteira. E filho, eu tive primeiro, daqui a 1 ano e 4 meses a Alicia teve também. E assim foi. E tá indo, né? Tá dá até indo, medo cara. do que acontece com ela acontecer comigo também. é real. É real isso. Só que assim, eu acho que o que mais ficou marcado pra mim, não sei pra você, antes da gente ter filho, a gente se divertia com um pouco. Teve dia que a gente já saiu sem R$1 no bolso. E sabe o que é sem R$1 pra comprar uma cerveja? Aí só se arrumava, ficava bem bonita. A gente não tinha nem como comprar e ir embora, cara. Mas o nosso rolê, a gente fazia o nosso rolê, né? Fazia. Sabe o que eu lembro também? Olha, eu não posso emocionar. Dos dias que eu tava triste, aí ela percebia, ela falava, o que foi? O que aconteceu? Aí eu falava, não tô legal. Ela falava, vem pra casa. Eu tenho uma pipoca. É o que eu tenho aqui em casa. E era o que ela tinha e era o que me fazia feliz, o que me mudava, assim, sabe? E muitas das vezes eu ia de moto na casa dela, e eu lembro que ela estourava a pipoca e a gente dava risada da época das lives também que tinha na pandemia. Que teve a live da Maria Mendonça, tudo. A gente tava numa fase difícil, eu e ela. Aí ela falava assim, vem pra casa que a gente vai assistir a live juntas. Aí a gente comprava uma cerveja, um fardinho, um amendoim. E a gente, cara, parecia que a gente tava num show da Marília Mendonça, porque a gente curtia, a gente cantava e a tristeza ia embora. A gente ficava bêbada. Toda vez foi assim, ela triste, ela falava, vem pra cá. Ou eu triste, ela falava, vem pra cá. E quantas vezes. Teve um dia, gente, que eu bati chorando na porta da casa dela. Nossa, é verdade. 00:30. Nossa, cara, é verdade. Implantes. Foi o dia mais, assim, decepcionante da minha vida, sabe? Que aconteceu comigo. E ela pegou, ela falou, vem, entra. Ela não sabia nem o que fazer. Eu já tinha contado pra ela pegou o celular na hora, acabou com a pessoa. Chamou a pessoa de Cantenópolis, falou, agora a gente, peraí, vem aqui, vamos conversar, calma, não é assim, me acalmou, me tranquilizou. E, cara, eu não sei se um dia eu vou achar uma pessoa que vai fazer isso comigo novamente, então eu tenho que valorizar muito, porque foi muitas coisas. É verdade, eu lembro desse dia, eu xinguei tanto essa pessoa, mas tanto. Gente, porque eu sou um tipo de pessoa que eu me dou muito pelas outras pessoas. E justamente essa pessoa, eu não ia muito com a cara.
E eu falei pra ela, falei, cara, cuidado. Sabe, já te deu sinal. Não, isso não. Falei, beleza. Pois né, naquele dia a gente tinha conversado. Ela chegou em casa, eu falei, sua vaca, mas tudo bem, vambora. Acabei com a pessoa bloqueada. Essa pessoa é bloqueada até hoje. Eu não desbloqueei. Ela é bloqueada até hoje na rede social. No WhatsApp, eu não deixei a pessoa falar, porque eu sou assim. Quando eu tenho que falar, eu mando um texto enorme. Aí depois eu vou lá e bloqueio. Porque se a pessoa revidar comigo, eu vou querer xingar mais, porque eu não gosto de ficar por baixo, sabe? Então, eu prefiro bloquear. Todas as vezes que eu brigo com alguém, eu xingo. Bloqueio. Tá bom. E quem manda aqui sou eu. E vida que segue. Mas esse dia ficou muito marcado mesmo, cara. É uma coisa assim que eu vou contar assim, se eu tiver filha, se eu tiver alguém assim, sobrinhas pra contar, falar, ó, sabe, um dia, você tem que ter, eu vou dar esses exemplos pra minhas sobrinhas, se eu tiver uma filha. Você tem que ter esse tipo de amizade. Se não for assim, não insiste, porque não é seu amigo. Se não te apoiar nos momentos mais difíceis, mesmo que você estiver errado, se não tiver ali pra te dar uma bronca, não é seu amigo. E eu acho que é isso que eu levo pra minha vida e é o que eu vou dar de exemplo pra quem estiver do meu lado. Inclusive, os nossos filhos são meninos. São meninos. E o que a gente quer é que eles levam o nosso legado. Claro. Por mais que eu vá embora, mas a gente quer que eles continuem tendo a amizade que a gente tinha. A gente não vai perder essa amizade. Não. A gente quer passar isso de geração, porque nós viemos de família muito forte. Nós somos mulheres fortes. Hoje, se a gente está onde a gente está, foi porque a gente lutou muito. E a gente não teve ninguém. Eu não tive uma pessoa que pegou na minha mão e falou, vambora. Assim como a Giovana também não teve. Quando a gente mais precisou, e estávamos nós duas, foi uma ajudando a outra. Eu lembro não, eu faço isso até hoje. Às vezes a gente conquista alguma coisa, a gente comemora. Às vezes a gente não tem nada. Comemora. Mas a gente comemora. Eu lembro do carro, meu carro. Você lembra onde foi a nossa comemoração? No sushi. Ah, verdade. Só que depois do sushi, eu tive uma grande surpresa. Uma grande. Foi no meu aniversário, eu tava grávida, foi em agosto do ano passado. Tava quase pra nascer meu filho. Aí essa aqui virou terminar de comer. Eu não consigo guardar segredo, gente. Não consigo naturalmente, mas pra ela piorou. Boca aberta demais, acabou de comer e falou assim, se eu te contar uma coisa, você vai ficar brava? Antes disso, ela falou assim, você tá conversando com fulano? Eu falei, tô, mais ou menos, por quê? Se eu te contar uma coisa, você não vai ficar brava não, né? Porque você tá quase pra parir. Eu falei, fala logo. O que é? Então, sabe o que é? É que fulano fez tal coisa. Gente, eu comi pra caramba aquele dia. Mas do mesmo jeito que eu comi, o meu sangue, ele subiu tão forte, assim. Ela levantou, eu vou lá na porta dele. Eu falei, não, você não vai. E, gente, eu tava com meu filho, detalhe. O Luquinha, ele era um pouquinho mais novo, foi ano passado. Eu falei, eu vou. Se você não quiser ir comigo, tudo bem, eu vou com o meu carro. Falei, não, então eu vou dirigindo no meu e a gente vai. E aquele dia eu fiz um bagaço. E a gente foi. Mas aquele dia eu me senti tão culpada, porque eu pensava assim, cara, se acontecer uma coisa com ela, o que eu vou falar pra mãe dela? E esse nenê nascer agora que não tá no tempo, eu me senti muito culpada, mas ela ficou tão nervosa. Eu falava, Letícia, respira. Aí a Andresa me ligava, sua linguaruda, porque a Andresa sabia. falou, porque foi a Andresa que falou pra mim. Aí, sua linguaruda. Falei, cara, eu não consegui, eu tava na frente dela, velho. Você vai me falar essa notícia no dia que a gente ia se ver? Não é possível isso. Não, agora ela vai parir, ela vai parir. Eu falei, gente, eu tô com uma criança no carro, eu tenho uma que tá pra nascer. Não vai isso comigo, não. Mas assim, ela daqui a pouco ela tinha que falar, falou. Aí ela saiu do carro e falou, Letícia, vambora. Aí eu saí do carro descalço, com a criança no colo, meu filho, Dinda, o que tá acontecendo? E eu gritava, mas tipo, já era 11 horas da noite, eu gritava tanto, mas eu gritava. Eu assim, de verdade, o que eu queria fazer era grudar no pescoço. Real. Porque, gente, eu tenho uma coisa que eu não suporto, é mentira. Cara, eu sou tudo que vocês podem imaginar eu posso ser, mas eu não gosto de mentira. Eu não aceito mentira.
Porque eu não sou uma pessoa mentirosa. Se a pessoa perguntar uma coisa pra mim, eu vou falar. Por mais que às vezes vá doer, mas eu falo. Mentir, porque eu não sou de mentir. Não gosto de mentir. Eu acho que a verdade vale muito mais do que a mentira. E aquele dia foi demais pra mim. Porque nós já tínhamos passado outra coisa. E eu peguei na mão dela e falei, tô com você. E aquele dia ela falou, tô com você, então vamos junto. Amizade é isso. É verdade, esse dia. A gente tá junto. Não, esse dia eu falei assim. Conta do começo. Esse dia foi um dia assim muito difícil pra mim, muito mesmo. Foi um dia assim muito decepcionante pra mim. Eu queria, tipo assim, as duas pessoas cara a cara pra conversar comigo, pra ver quem que tava mentindo na história, porque envolvia meu filho. Então, eu queria conversar com as duas pessoas. E eu sabia que em tal lugar a pessoa ia estar, que era no Bar do Nego. Eu vi lá, fulano vai estar lá no Bar do Nego. Então tá bom. Era a época que tinha pagode lá. Eu liguei pra ela, falei, Letícia, você vai comigo? Ela meio que quis falar que não. Falei, se você não for, eu vou sozinha. Porque fulano vai estar lá e vai ser a minha oportunidade. Ah, então eu vou. Peraí, Giovana, calma. Porque ela assim, calma. O que você quer fazer? Primeiramente, o que você quer fazer? Eu vou de boa, eu vou tranquila. Só que eu quero pegar as duas pessoas pra conversar. Porque eu quero ver da onde vem a mentira. Quem que tá inventando. Mas você tá de boa? Mas você tem que ver como que você quer que eu vá. Você quer que eu vá na agressividade ou você quer que eu vá de boa? Não, calma. A gente vai tranquila, aí vai depender de como vai ser. Vamos. Aí ela falou assim pra mim, vamos esperar o pagode acabar, porque a hora que o pagode acabar, a gente pega os dois juntos. Eu vou no carro do fulano, porque eu sei que dali ele não vai, ele vai ter que ir até o carro dele e a gente vai conversar lá. Aí, curtimos o pagode, super de boa. Sempre com uma cerveja do lado. Na mão. Nesse dia a gente tomou acho que uns 3 litrão. Eu já tava meio assim, né? Porque muita gente conhecida, o bar ali era muito gostoso e tal. Eu me senti em casa ali. Aí eu falei assim, ó, é o seguinte. Eu não aguento com a mão, com fulano. Porque fulano é homem. Só que eu vou guardar esse litrão aqui. Porque se acontecer alguma coisa, eu taco a garrafa nele. Tá comigo ou não tá? Que ela ele falou, não veja esse vídeo. Que é dessa parte ele não sabia. Eu tô vendo agora. Aí ela falou, não, tudo bem. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou deixar você conversar. Se houver grosseria, eu vou entrar. Ela falou, não, tudo bem. Só que, gente, eu já tava assim, muito alterada. E aí eu lembro que o pagode acabou. Saiu as duas, palhaça correndo atrás. Eu com litrão na mão, cara. Litrão real. Era litrão de boa. Boa. Porque lá no bar sempre tinha boa, né? Aí essa daqui, chegamos lá no carro. Aí começou a falar, perguntar, você quer? A pessoa falando, outra pessoa falando. E eu quietinha. Você quer? Aí uma das partes foi grossa com ela. Você lembra, né? Lembro. Até então, eu jurava que eu não ia entrar no meio. Porque eu falei, isso aí é um problema seu, só vou estar com você. Meus amigos, isso é grande. E eu tenho 1,57 m. Eu falei, escuta aqui, você tá achando que você tá falando com quem? Você baixa o tom de voz com a minha amiga. Aí essa daqui saiu andando. Comecei a chorar. E foi andando e deixou eu e as duas pessoas na minha frente. Aí, a terceira pessoa falou assim, ai, calma aí que eu vou acalmar ela. Gente, o coisa estava assim no chão. Eu falei, você não é amiga dela, quem vai sou eu. Giovana, calma, Giovana, calma. E correndo, igual a... Aí, beleza, chegamos lá e eu com o litrão na mão. Eu falei, a qualquer momento, se acontecer, a garrafa vai voar. O litrão do meu lado. Com o litrão na mão. E eu falei, cara, eu tentando, eu não conseguia mais, eu chorava, eu não sei o quê. E eu falava, para de chorar. Chega de chorar, deixa eu chorar depois. Aqui não é hora pra chorar. Enxuga sua lágrima agora. A pessoa tentou falar, né? Enfim, o que ela queria saber, acabou sabendo. Eu acabei com a pessoa, falei um Descobriu monte. Quem foi que mentiu na história, não sei o que. Foi uma conversinha, né, gente? Sempre assim. Cara, eu sei que aquele dia ele ficou muito marcado pra mim. Porque assim, foi ali, sabe, que foi um divisor de águas.
na minha vida. Por quê? Né, Giovana? Foi ali, foi o divisor. Porque foi a partir dali que a gente não tem mais tanta amizade, né? Foi a partir dali. Porque ela tomou as dores, né? E é assim, que nem tem pessoas que julgam ela por ela ter se intrometido, porque querendo ou não, ela se intrometeu e falou coisas assim, pesadas, né? Mas assim, ela tava com raiva, ela tava com cachaça na cabeça e tava defendendo a amiga dela. Eu não julgo porque eu faria o mesmo. A minha vontade hoje ainda vou fazer o mesmo, eu vou fazer o que ela fez comigo, eu vou fazer com ela, vou defender ela também. Um dia que eu tiver a oportunidade de pegar a pessoinha e falar, vem aqui. Como eu já fiz uma vez, mas ainda não tinha o Miguel. Mas agora que tem o Miguel, eu tenho mais coisa pra falar ainda. Então eu faria o mesmo. Eu falaria o mesmo porque, cara, só eu sei o que ela passou e só ela sabe o que eu passei. Pra pessoa chegar e falar do jeito que quer, com ignorância ou crescer. Não é assim. Eu acho que qualquer um sente a dor do outro que gosta. Não tem como. Não tem como. Só que passou. A história sempre vão ter dois lados. Então, é complicado, né? É complicado. A história sempre terá dois lados. Enfim. Cara, falando do Bar do Nego ainda, né? Eu me diverti muito lá. Foi muito gostoso. Eu acho que não deveria ter fechado. Foi um lugar que a gente se divertiu bastante mesmo, gente. Mesmo porque cara, foi uma época... histórias ali. Foi uma época que nós duas estávamos solteiras. E começou o Bar do Nego, um pagodinho de quinta. Era toda quinta. E o Lucas, ele tinha uns 6 meses, uns 5 meses, por aí. E eu implorava pra minha mãe. Falava, mãe, pelo amor de Deus, fica com o Luquinha hoje. Mãe, eu não saio. Mãe, eu não faço nada. Mãe, isso o quê? E minha mãe ficava, ainda dava um dinheirinho pra ela ainda. É verdade. Fazia ele dormir, ele ia a cabis dela. Cabizinha dela. E eu montava na bis dela, ela falava, vai devagar que eu não aguento com você atrás de mim. A gente ia, parava lá, cara, foi os melhores litrão que a gente tomou, as melhores cervejas. Você lembra quando a gente passou o Dia dos Namorados lá? Eu lembro que a gente queria. A gente queria ter certeza de uma coisa, não foi? Foi. Aí foi Dia dos Namorados. Cara, a gente passou uns 3, 4 Dias dos Namorados juntos. Cara, tem um Dia dos Namorados muito marcante. Teve um outro também muito marcante. Eu vou contar já. As duas muito sofrendo muito. E sempre quase pelas mesmas pessoas, mas... Aí um dia a gente foi... um dos responsáveis lá postou Dia dos Namorados, Dia dos Solteiros, venha aproveitar, som, DJ, não sei o quê. Por fim, não tinha quase ninguém lá. Só deu a gente e uns amigos lá. E a gente ficou lá no dia, no dia dos Namorados. Porque a gente queria pegar uma coisa. E não pegou. Não pegou, mas não era aquilo. É verdade, não era aquilo, é real. Eu nem lembro com quem que era a pessoa. Você sabe, a gente quase não é convidado para as coisas. Sabe? Porque a gente marca muito o lugar que a gente vai. Você lembra do aniversário? Né? Você lembra do aniversário? Sim. Gente. A gente fala, a gente vai de boa, né? A gente vai de boa. A gente sempre fala isso. Não, vamos ficar tranquilo, né? Vamos ficar de boa. Não vamos fazer nada, né? Não, a gente não vai fazer nada. A gente não vai armar. Não vai armar. Teve uma pessoa que convidou a gente para um aniversário. Depois disso, essa pessoa também nunca mais convidou. Não sei por quê, gente. Ai, gente, é tão legal. A gente animou tanto até. A gente animou real, gente. Pegamos as duas chibizinhas. Essa já estava começando. Pagode, cara. Porque assim, a gente ama um pagodinho. Então, a pessoa falou que ia ter pagode, chamou, convidou o aniversariante, por que nós não íamos, não é verdade? Achamos um milagre, né? Convidar. É verdade, mas também foi a única vez. Ai, gente, péssimo. Fomos, bebemos, a gente bebeu, né? Cara, a gente bebeu bastante. É verdade, a gente bebeu bastante. Eu sei que naquele aniversário teve gente correndo atrás de carro, gente correndo na esquina. Eu pulei na pessoa, você lembra? Foi umas histórias assim que rolou, que era tudo mentira. Tipo assim, rolou uma cena lá fora, distorceram lá dentro. Então, tipo... Cara, aquele dia também foi um divisor de água, assim, muitas pessoas. Cara, aquele dia foi muito legal. Foi muito gostoso. Tudo que a gente passou foi muito gostoso. A gente tem história pra contar. A gente não leva isso como um dia ruim, péssimo, não.
Foi muito gostoso, a gente se divertiu. O importante é a gente. Os outros é os outros. é os outros. Tanto que a gente depois... Nessa festa a gente fez amizades que ainda durou um pouquinho, né? Depois cada um pro seu lado. É verdade. Ah, graças a Deus também, né? Ai, eu odeio gente falsa. Pois é. E eu e a Letícia, a gente já trabalhou junto também, de novo, antes do Chico, depois verdade. do Chiquinho. A gente Outra trabalhou na sorveteria. Esquimó. Nossa vida cruza nos sorveterias, né? Será que a gente vai abrir um dia? Pode ser, quem sabe. Quem sabe? Eu entrei nessa sorveteria e logo surgiu uma oportunidade, eu falei, tem minha amiga e tal, não sei o quê. E a Letícia entrou. Cara, foi muito legal. Cara, ali a gente viveu também, viu? A gente viveu cada uma porque ali foi tipo... Dá pra falar. Ali os patrão era muito liberal. É bastante. Gente boa. Porque eles eram novos aqui em Jaú. Vinha de São Paulo e, tipo, eles não conheciam nada. Só tinha gente. Só gente. Aí a gente começou a levar eles pra tal lugar, pra tal lugar. E, cara, foi muito gostoso. A gente trabalhou com outras pessoas também. Eu tenho duas amigas de lá, que até hoje também são minhas amigas, eu gosto muito delas. E, cara, foi muito legal trabalhar naquela empresa. Tem muitas histórias. Muitas. Mas como envolve mais gente, não dá pra gente contar. Não dá pra falar, mas foi muito gostoso. Mas ficou bem marcado. Você lembra, né, que naquela época foi a época que eu fui pro Maranhão, né? Foi a vez que a Letícia foi a primeira vez embora. É verdade, nossa, aquele dia foi terrível. Aquele dia ela chorou tanto. Mas ela chorou, ela saiu chorando. É verdade. Até um do patrão falou assim, nossa, ela vai embora chorando desse jeito? Vai abandonar o serviço? Mas você quer que ela faz o quê? Eu não tive escolha. Eu precisava ir, era algo assim muito importante que eu precisava fazer. E eu vivi lá no Maranhão 6 meses, fiquei no Maranhão. Foi uma aventura pra mim. Eu amei, eu conheci pessoas demais. Inclusive, quando eu voltei, eu tava namorando. Verdade, gente. Você lembra? E eu tava também, né? Você tava conhecendo, né? Eu tava já conhecendo. Aí foi quando eu mudei pra minha casa. Nós fizemos um churrasco lá. Um churrasco. Nós gravamos a gente dançando. A gente dançando piseiro. É porque, em casal. É porque o meu ex-namorado, ele gostava, como ele era do Maranhão, então ele gostava muito. Ele dançava, ele sabia dançar muito bem, gente. Foi ele que me ensinou a dançar, tanto. A gente é amiga até hoje, inclusive. Mas hoje ele tá em outro país, tá muito bem. E ficou muito marcado, né? Eu lembro que teve uma vez, acho que você já tinha filha. Você já tinha filha, no Natal. Porque, gente, eu tenho um espírito de aventureira. Adoro aventureira. Então tudo que é aventura, eu amo fazer. Nessa época eu tava namorando uma pessoa também. Foi no Natal. Você lembra que você não pôde sair na festa? Ano novo, cara. Foi lá no Garden, Street Garden lá. E aquele dia ficou marcado pra mim, porque foi a primeira vez que a Giovana não pôde sair. E a gente marcou, porque as nossas coisas eram sempre assim, vamos. E sempre dava certo. E aquele dia... O Luquinho tinha 2 meses, ele nasceu em outubro. E foi no final de ano, né? Desse ano, ele tinha 2 meses. E aí eu falei, não, a gente vai, isso aqui. Ela falou, não, comprei o open bar, iludida. Chegou no dia, ela chegou a chorar, né? Ficou bem sentida. Ela chegou com o namorado dela lá. Ai, namorado. Eu falei, vamos. Ela falou, não dá. Eu falei, como assim? Não dá, vambora. Primeiro minha família falou assim, não, né? A gente fica com o Luquinho, não sei o quê. E eu fui e comprei, R$80, gente. Comprei. Falei, não, depois da meia-noite ele dorme. Então minha mãe só vai olhar ele. A gente vai no ano novo lá, né? Aí a Letícia chegou depois da meia-noite lá com o namorado dela. Não era um namorado. Agora você fala, né? Eu nunca gostei dele. Aí ela chegou lá e eu já tava no quarto chorando. Porque antes disso aconteceu um negócio na minha família, um desentendimento. Meu irmão falou uma coisa que eu não gostei e eu já não tava me sentindo bem. Fui pro quarto, passei a virada no quarto chorando. E meu filho dormindo. E ela entrou no quarto, ela, por que você tá chorando? Eu falei, eu não vou sair, eu não vou conseguir ir, não vai dar. Mas eu chorei. Foi a primeira vez, assim, na maternidade que eu falei, cara, eu sou mãe agora. Tipo, me toquei, tipo,
Vai ser sempre que vai dar. Não vai ser sempre que vai dar. As pessoas não têm obrigação de ficar com meu filho e eu não... Por que eu tô chorando? Sendo que eu tenho a maior benção aqui do meu lado. Mas eu chorava por tudo também. Eu choro até hoje por tudo. Ela é uma manteiga. É, eu choro. Eu já não choro. Eu já explodo, já xingo. Mas também quando eu choro... Mas depois que virou mãe, tá chorando mais. É verdade. Tá chorando mais. Agora eu me emociono mais. Eu tenho mais emoção. Sobre a maternidade, né? Vamos falar sobre a maternidade. Porque, assim, existe um lado festeiro. Um lado vamos. Um lado que a gente saía, sem hora pra voltar. A gente virava à noite, gente. Eu cheguei na minha casa 8 horas da manhã. Belíssima, belíssima. Arrumava as pessoas pra ela, ela não gostava. Nem me fale. Ele é o meu amigo tão gente boa, mas tão gente... Foi nesse dia da Garden que eu arrumei. Não foi? Não foi no dia. Foi no outro. Gente, a pessoa não gosta. Tão gente boa, coitada. Me fez aí lá no Capunda do Judas. É verdade. Porque na época eu tinha um carro que não era meu, era do meu cunhado. É verdade. E a gente só ia. Não, né? Vamos de boinha. Era em outra cidade. Ele passou a localização. Eu falei, Letícia, você não conhece o rapaz. Ele passou uma localização e a gente vai lá. Ela, ué, qual o problema? Falei, tá, qualquer coisa a gente dá uma ré e sai correndo, né? Vamos ver, né? Pra quê, né? Vamos ver. Aí a gente foi tudo. Aí ela falou assim, o irmão dele, eu falei de você pra ele. E ele ficou super interessado, gente. Ficou muito interessado, não sei o quê. Falei, Letícia, não, você vai gostar. Giovana, ele é muito gente boa. Falei, tá bom. Mas ele era mesmo. Chegamos lá, gente boa pra conversar, ele não pra ficar. Ai. Aí eu percebi que tava todo mundo em casal. E só tava o menino sobrando. E o menino, eu lembro até hoje, ele tava inteiro de vermelho. Boné vermelho, camisa vermelha, bermuda vermelha e tênis de noia vermelho. Não fala assim, cara. Ah, não. Aquele tênis, tudo aquele negocinho, pra mim não dá, aquele tênis. Aí eu olhei assim, ele... Óculos Juliette, assim, em cima do boné. Eu sei que ela tem contra. Eu não gosto. Eu não gosto do estilo de pessoas... que gostam de uma maconha, essas coisas eu não gosto. Gente, Aí eu vi que o menino era tudo esse estilo. E fora a gíria dele, né? Gíria de cadeia. Para, Giovana! Aí eu olhei na cara dela, eu juro que aquele dia eu queria matar ela. E ela super feliz. Ai, eu tava muito feliz. Nossa, eu tava com o menino lá, muito feliz. E conversava, e não sei o quê. Aí colocaram as cadeiras juntinho ainda. Um do lado do outro, e o menino do meu lado. E aí, morena? E não sei o que, morena. E não sei o que, morena. Eu, aham. O irmão dele se tocou. Falou assim, eu acho que ela não quer o meu irmão, não. Falou pra ela. Eu falei, imagina. Acho que ela tá sendo educada. Ela quer sim. Aí eu falei, eu vou embora, meu filho tá chorando. Mentira também, que é ódio. Aí eu falei, meu filho tá chorando, minha mãe tá me ligando, consegui escapar desse dia. Deu tudo certo. Ela ficou lá. Gente, eu voltei embora sozinha, tá? Detalhe. Eu falei, um dia eu vou te dar um troco desse. Você vai ver só. Gente, o cara era gente boa, ela tava solteira, ela tava sofrendo. Sabe? Assim, deu muito certo. Não tinha como. Não tinha A hora como. que ele falou assim, você tem uma amiga? Na hora eu lembrei dela. Olha, gente, isso acabou. Tá uma delícia. Gosta também, né? Então, vamos falar da nossa maternidade agora. Ela me corta assim fácil. Vamos falar da maternidade. Porque esse dia eu não quero falar muito, não. Porque com tanta raiva... Vai, vamos começar então na maternidade, né? E aí, Giovana, o que você me fala? Depois que você virou mãe. Cara, muita gente me manda mensagem falando que eu melhorei bastante. Graças a Deus. Melhorei até de fisionomia, assim. É verdade. Você também. Eu acho que a gente fica um cara de mãe, né? Um cara de mais responsável. É mais responsável. E a gente não é mãe irresponsável. Porque não. Depois que a gente virou mãe, a gente virou bem mais responsável. Não, e nós não éramos. Você pode falar pra que a gente era responsável. Não, a gente era, só que não tem mais aquele negócio de você sair sem ter hora pra voltar. Não tem mais. Ou tipo, eu vou me enfiar no carro de fulano que eu conheço de vista e vou sair. Não, gente, hoje em dia eu penso, cara, e se você quer fazer uma coisa comigo, eu tenho filho? Não, hoje em dia não tem isso mais. Eu falo sobre isso. E depois que o Luquinha nasceu,
Eu dei o Luquinha pra ela batizar também, né? Ser uma das madrinhas. Passei minha gravidez, foi muito difícil minha gravidez, foi uma gravidez de risco. Quase perdi o Lucas 2 vezes, fui sangrando pra Santa Casa, em desespero. Foi muito mal atendida nesses dias na Santa Casa, sofri bastante mesmo. Levei uma gravidez assim muito difícil. O parto também foi difícil. O parto foi muito difícil. Eu tenho muito problema com emocional, com dependência emocional também da pessoa que tá comigo e tudo mais. E eu sofria com muita coisa, com ansiedade, com tudo. E fui trilhando, nasceu o Luquinha. Aí caiu a ficha que eu era mãe de um bebezinho lindo, maravilhoso, com saúde. Grande, bem grande. É verdade. E foi indo, foi passando os meses, fui fazendo os meses aniversário dele. A gente foi indo, foi seguindo. Aí a Letícia me chamava pra sair. Aí eu falava, cara, e agora? Como que eu vou fazer pra sair com o menino? Minha mãe ficou algumas vezes, deu certo a gente sair. Só que não era, a minha vida não foi mais a mesma, não foi. E não vai ser. E eu também não quero que seja, porque eu acho que eu já curti tudo que eu tinha que curtir. Eu já fiz todas as loucuras que eu tinha que fazer. E ponto. Agora daqui pra frente é curtir com o meu filho e quando ele não estiver comigo, curtir também, porque a gente merece, né, gente? Curtir sozinha, sem criança. E é isso, cara. Eu amei ser mãe. Eu já tinha vontade de ser mãe. Ela já não tinha, eu tinha vontade de ser mãe. E eu já sabia que era um menino. Sempre quando eu pensava, eu falava, eu quero um menino e eu vou ter um menino. E vem o meu menininho e eu quero cuidar dele como se fosse o meu diamante. Eu vou lapidar ele, ele vai ser um grande homem, diferente de muitos. Você já parou pra analisar que todas as mulheres fortes, que já passaram por coisas assim, que abalaram muito a vida delas, que têm filhos, a gente sempre tem a mesma convicção. Eu vou criar o meu filho para ser homem. Não um menino. Porque eu não quero que o meu filho transpareça o que aconteceu comigo quando eu precisei de um homem. Sim. Eu vejo muito isso. Eu falo que reflete muito assim. Você não teve um pai assim presente. Pai de sangue presente. Eu também não tive. Eu tive um adotivo e a Alicia também teve um adotivo, um pai adotivo. Que teve, na minha vida, meu pai adotivo passou por um momento assim que eu era menor, então eu lembro de poucas coisas. Mas assim, da minha adolescência em diante, eu não tive um pai que sentasse comigo e falasse, filha, ó, não deixa ninguém fazer isso com você. Não deixa, ó, homens tem que ser assim, assim, assado. Não tive. Então eu aprendi isso quebrando a cara com os homens da vida. E hoje eu quero assim, meu filho tem um pai, isso eu não posso negar, um pai que sempre foi presente na vida dele, e eu quero ensinar para ele a postura de um homem de verdade, e ele vai ser. Eu vou estar aqui para ensinar. Agora, se ele quiser seguir, aí também é a parte dele também. Tem essa também, né? Tem essa rebeldia também, né? Verdade. Das crianças. Mas eu acho que com um bom exemplo dentro de casa, não tem o que faltar, o que falhar na vida deles. Então a gente vai dar. A gente vai dar tudo, o máximo. Eu tive o meu pai, né, que me criou, eu considero ele como pai. Ele foi sensacional na minha vida. Eu não tenho o que reclamar do meu pai. A minha educação, ela foi baseada muito na cultura que os meus pais tiveram. Então, na minha casa não tinha um eu te amo, não tinha um como você está. Na minha casa tinha a comida, que nunca nos faltou. Então, essa era a demonstração de amor que eles tinham por nós. A comida está aqui, não está faltando comida, você tem um teto para morar, então não tem o que você reclamar. Eu não julgo como foi a criação, porque eu tenho uma perspectiva de vida de que você dá aquilo que você tem. Você nunca vai doar aquilo que você não tem. Então, se dentro do seu coração você tem isso, vai ser isso. É como telefone sem fio.
A pessoa, ela passa a informação, só que a outra, ela recebe de outra maneira. Mas a parte dela, ela fez de passar. Ninguém tá errado. Eu não estou errada de ter passado a informação. E a Giovana também não está errada de ter entendido do jeito dela. Então, assim, aconteceu algumas coisas na minha vida que ficaram muito marcadas. Eu nunca vou esquecer de alguns detalhes, principalmente na minha gravidez. Porque o que acontece na gravidez a gente nunca esquece, né? A gravidez do Miguel, gente do céu. Ai, ai. A gente nunca esquece. Tem coisas da gravidez a gente nunca esquece. Ela falava isso pra mim. Você vai lembrar. Eu lembro que um dia eu tava em casa. Cara, eu chorei muito esse dia. Muito, muito, muito. Tava grávida. E, tipo, eu tava me sentindo muito sozinha. E eu, nesse dia, a pessoa, né? Ela postou alguma coisa de foto, de festa. Era um feriado. Só que antes disso eu já tinha chorado muito. E você me mandou a foto. Falou, ó, fulano tá em tal lugar. Eu falei, cara, como que pode? Eu tô aqui, eu tô grávida, eu tô sozinha numa casa. Não que eu não vou aguentar, porque eu aguentei. Eu sou a prova viva de que você consegue passar, cara. Entre os trancos e barrancos e aqueles que às vezes falam pelas suas costas, porque ninguém teve coragem de chegar em mim e falar. Falaram pelas costas, sabe? E ver onde eu estou hoje, ver como meu filho está, que hoje, graças a Deus, meu filho tá bem. Miguel, ele é uma criança que eu acho que todo mundo queria ter. Perfeito. Perfeito, ele é perfeito em tudo. Ah, mas você domina ele? Não, o Miguel veio assim. Eu lembro que eu chorei muito aquele dia. E eu mandei uma mensagem pra essa pessoa. Falei, como você é capaz de fazer isso e tal? Desabei. Falei tudo que eu queria. Fui lá e bloqueei. Porque eu sou dessas. Quem me conhece sabe, bloqueei. Falei, vai, puta que pariu, rapaz. Seja homem. Mas xinguei tanto. E foi dali que a minha vida foi pra frente. Porque eu falei, chega, acabou. Eu sou mãe, os outros que se lasquem. Eu não quero nem saber. Tanto é que meu filho tá bem hoje. Assim, diferente do Luquinha, né? Sobre a paternidade do Miguel ela é um pouco diferente. Porém, eu vou dizer de novo, a gente dá aquilo que a gente tem. Eu dou tudo que eu tenho que eu não tenho pelo Miguel. E vida que segue. Agora, o que as outras pessoas têm a oferecer, isso é um problema delas. Meu filho tem tudo. Meu filho tem amor. Não vai faltar amor pro meu filho. Meu filho tem uma mulher assim que eu vou estar ali. Miguel é assim. Não, mas, ó, funciona assim, porque eu vivi assim. Se você quiser ir assim, bem. Não quiser ir pro outro caminho, vai quebrar a cara. E vida que segue. Eu acho que eu aprendi muito. E eu acho que a lei do retorno tá aí, né, galera? O que você faz aqui, você paga em vida, né? E com o filho, a gente paga, as pessoas pagam a gente, tanto faz, vendo o filho falar na sua cara. Um dia, o filho vai virar pra você e vai falar, ó, mas você não foi presente na minha vida. Mas você não foi assim. Hoje eu faço isso porque eu vi você fazendo isso. E eu acho que é aí que a pessoa acorda ou é aí que a pessoa se arrepende. Só pode, né, também. Se não for assim também, não é nem um ser humano, pra mim, né? Só que na parte do Miguel, assim, eu já assisti, acho que eu assisti uns 5 partos já. E eu assisti o parto do Miguel. Eu fiquei muito feliz. Porque era o filho da Letícia. E foi um misto de sentimento, porque era pra ele nascer no meu aniversário ainda. Eu tava tão feliz, eu avisei meu chefe, tipo assim, não fazia muito tempo que eu tava na empresa. Eu só avisei, falei, ó, vai nascer o filho da minha melhor amiga, e pode ser que eu não venha nesse dia. Ele olhou na minha cara e falou assim, como assim? Falei, eu não posso perder esse dia. O pai da criança não vai estar lá, mas eu vou estar. E é o suficiente. Aí ele não falou nem que sim, nem que não, eu saí andando. E no dia do meu aniversário, ela foi pra Santa Casa e eu desci toda arrumadinha. É hoje, ele vai nascer no meu aniversário. Aí ela desceu, não é hoje. Eu falei, não acredito. Nasceu 2 dias depois. Mas tá bom que nós comemoramos tudo junto. É verdade. Aí, no dia que ele foi nascer, eu desci. Aí essa menina internou. Aí eu falava, você tá nervosa? Você tá nervosa? E assim, o meu coração ficava muito partido, porque esse momento é do pai e da mãe.
Não era, não sei, eu não conseguia ver outra forma, assim. Porque o pai deveria estar ali. Mas era eu que estava, então era uma responsabilidade que ela jogou em mim. Mas foi ela que falou que viu? Eu tinha que ficar firme, tinha que dar todo o apoio para ela. E eu fiquei num misto de sentimento muito bom, positivo. E eu fiquei do lado dela, eu assinei o termo lá de acompanhante e tudo. A mãe dela lá fora, louca. Assim, o parto dela, assim, foi, tipo, muito demorado, a gente muito, né, nervoso. Só que na hora que o Miguel nasceu, ela já tava chorando, nós duas choramos. Ele veio, assim, ele tava meio roxinho, que já tava passando o tempo dele nascer. E aí a gente chorou, tem a nossa foto, assim, junto, assim, chorando. E aquele dia eu nunca vou esquecer, nunca, 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 nunca. E o Miguel, ele vai sempre saber que ele tem uma tia que viu ele nascer e que vai estar ali, a mãe do Luquinha. Pegou ele, eu fui a primeira a pegar ele no colo. Depois, no outro dia só que foram pegar ele no colo, né? Eu só peguei ele no colo, depois ele ficou na incubadora. E fui a única que peguei ele no colo. Então, nem a avó pegou, a avó só viu assim de longe, assim. E foi muito emocionante esse dia, gente. Foi muito, muito, muito legal. E tipo, eu tive a certeza que não precisa de pai nessas horas. Antes dele nascer, eu pensava, não, o pai dele deveria estar aqui. Mas depois que ele nasceu, eu falei, não precisou. Porque tinha que ter sentimento também, né, pra estar ali. Não ia só estar ali, né? Mas não precisou. Eu fui suficiente. Foi mesmo, não foi suficiente e a gente não teve falta de ninguém, né? Não fez falta. Na minha opinião, não fez falta. Não fez. Porque não acompanhou nada também, né? Não fez muita questão, viveu a vida E teve gente que, né, os próprios amigos ainda comentou no meu Instagram, nossa, cara, você que tá aí, né? Era pro fulano tá, então, ó, não fez falta. Tamo aqui, vamos seguir. Vamos, vai, agora o Miguel nasceu e tamo junto. Vamos embora, agora vamos pro Perpério, vamos lá. Cara, nossa, eu odiei Perpério. Cara, se eu pudesse colocar aqui os áudios que você me mandava, nossa, eu não aguento. O Miguel não dorme. Não tô aguentando mais. Não sei o quê. Giovanna, é horrível isso. Nossa. Quem que fala que é bom? Que não sei o quê. Eu tô contando dias pra acabar. Eu falava, tô contando dias pra acabar. É 40 dias mesmo. Ai, meu peito. Ela passou um problema no peito dela também. Teve que fazer uma microcirurgia com o Miguel recém-nascido. Empedrou o peito, né? O leite. Então, quando eu vi ele tava na Santa Casa. Meu Deus do céu. E com o Miguel pequeno. E trilhou tudo isso sozinho. O Miguel acabou de fazer 1 ano. E tá aí, ó. Me suave. Meu filho tá pesando quase 10 quilos. Graças a Deus. Tem saúde. Tá vivendo. Eu falo que pro Miguel não falta nada. E o que falta, um dia vai ser esclarecido. Porque eu tenho tudo muito bem guardado. Não esqueço de nada. Eu também tenho. Eu acho que o que a pessoa fez comigo na gravidez é uma coisa minha. Eu não desconto no meu filho. Porém, o que a pessoa faz com o Miguel fica marcado também. E isso deixa a gente, sabe? Mas a gente dá aquilo que a gente tem. Sim. Então, cada um vive aquilo como quer, né? Como acha que deve viver. Eu acho, às vezes eu penso muita hipocrisia de algumas coisas, mas eu também penso, cara, chega de forçar, chega de tentar fazer uma coisa que não vem da pessoa. Então, vida que segue. Isso é um dos porquês que a gente tá indo embora também. Gente. A gente tá indo porque... Tem essa notícia também, que a gente tá indo embora. Embora pra muito longe. Eu vou... Ela não é embora, tipo assim, vou visitar ela. Não, pra visitar ela tem que ser só nas férias. Porque, infelizmente, aqui em Jaú a gente tem poucas pessoas, né, pra nos ajudar. E entre trancos e barrancos eu levo a vida com o Miguel. Porém, quando eu comecei a ver que estava afetando o meu filho, foi um domingo. Eu até falei pra você, né? A pessoa não vai mais pegar tanto o Miguel. Você lembra? Porque eu senti uma coisa, sei lá, uma coisa diferente. E desde aquele dia eu falei, quer saber? Eu não tenho tanta
tanta ajuda, só eu. Na minha casa, eu e meu filho e meu cachorro. E eu não posso deixar faltar nada pro Miguel, eu não aceito que falte nada pro meu filho. Então, essa decisão, ela foi tomada, estou indo, estamos colocando um ponto, nunca é um ponto final. Uma vírgula. É um ponto, mas não é um ponto final. Porque a gente vai recomeçar novamente. A gente está virando a página, a gente vai ter uma nova história, vão ter coisas incríveis, o meu filho vai conhecer um outro lado, uma outra cultura que ele não conhece. Eu acho que vai fazer muito bem para ele, vai ficar marcado para ele também. Se caso a gente tiver que voltar, a gente volta também. Eu não tenho problema em recomeçar, minha vida sempre foi muito recomeço. Ó, tô até empalada. E é isso. Pessoal, eu fiquei. No dia que ela me falou, ela tava com essa ideia de ir embora. Não sei o que, minha tia, não sei o que, né? Porque a tia dela mora na cidade, né? Lá e vai dar todo o apoio pra eles lá. E eu falei, não vai, né? De novo não, né? Porque seria a segunda vez, né? É a segunda vez. E eu falei, pensei comigo, não vai. Aí no dia que ela mandou assim pra mim, eu vou. Aí eu mandei um áudio pra ela, falando assim, eu não consigo gravar o áudio, porque eu tava chorando. Eu comecei a chorar. Chorar por assim, não porque não quero que ela vá, não é isso. É por ela tá indo e por ser muito longe. Só que ao mesmo tempo, eu torço muito, 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 muito pela Letícia, muito. A felicidade dela é a minha. E eu sei que lá é um lugar que ela vai poder crescer, que ela vai poder trabalhar na área dela, que vai ter gente pra ajudar ela com o filho dela. Eu entendo tudo isso. Só que é triste porque ela vai ficar longe. E eu sei que também que não é pra sempre. Eu sei que um dia a gente vai se ver novamente. Só que eu fiquei meio... Nossa, eu não chorei tanto, porque também ela falou pra mim, ela mandou uma mensagem falando, ó, comuniquei tal pessoa, e a pessoa só mandou ok. Na hora que ela falou isso pra mim, eu chorei tanto, né? Eu chorei tanto dentro da minha casa. Porque eu falei, como pode a pessoa reagir assim com um filho, né? Então, eu falei pra ela, eu não consigo gravar áudio pra você agora. Depois eu gravei, depois eu conversei. Só que eu tô aqui porque deve Eu tô aqui, se der ruim ou se der bom, eu tô aqui. Se precisar também, nós corre pra lá também, não tem problema nenhum. Claro. A gente vai dar um jeito pra tudo. Então, pra tudo a gente dá um jeito. Saiba que eu quero que você se dê muito bem, você vai se dar. Você tem capacidade de se dar bem em qualquer lugar. Obrigada. Qualquer lugar. Desde voltando lá em 2016, quando eu te conheci, sempre vi em você uma pessoa muito guerreira, muito grande. Muito mesmo, uma mulher de peito. E eu aprendi muito com você, muito de verdade. Eu não era daquele jeito, eu era muito molona. E eu falei, por que eu não posso ser igual essa menina? Por que eu não posso peitar os homens também? Por que eu não posso falar, tá errado? E eu vou ser assim. Tá e certo. eu fui. Eu tive você como exemplo, tive mulheres da minha família como exemplo. E hoje eu vejo que você evoluiu muito, você cresceu demais como ser humano, como pessoa, como mãe agora. Então eu tenho certeza que você vai se dar bem aonde você estiver. E se não der certo, você vai voltar. E é isso, eu tô aqui no seu WhatsApp 24 horas por 48. Verdade. Estamos aqui. O Miguel, pra mim, é como se fosse meu também. Eu quero ver ele crescer, ele vai se dar muito bem, ele vai ser uma criança muito bem criada. Você vai dar educação pra ele. Eu acho que você vai criar tão bem esse menino, você pode ter certeza que ele vai ser o melhor amigo do Lucas, estando longe ou perto. Com certeza. Os dois vão conversar bastante e a gente vai criar esses dois sozinhos. Sozinhas, com a nossa capacidade, a nossa força e a nossa fé também. Então, vai com Deus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Tá? Na viagem, em tudo. Vai dar tudo certo. Eu gosto muito de você, eu te amo de verdade. Eu também te amo muito. E você é minha melhor amiga. Eu fico triste porque você vai embora pra longe só. Que eu tô feliz também porque é um recomeço pra você e não tem problema nenhum. Eu tô aqui, o que der e vier. Amém. Ai, gente.
Eu não gosto de chorar, hein? Pois Eu não tenho nem palavras pra dizer. Eu só tenho a agradecer muito você. Você esteve comigo em momentos tão difíceis que eu achei que... Gente, eu achei que não ia passar algumas coisas que aconteceram comigo. realmente, ela falava, isso não vai passar, não é possível. Não vai passar, não vai passar. E passava. E você foi muito, muito essencial na minha vida, principalmente na minha gravidez, que eu levei tudo sozinha. Eu achei que eu era forte, mas depois que passou a gravidez, eu vi que, cara, qualquer coisa que vier eu aguento. Eu aguento. Porque foi muito difícil pra mim. As pessoas não têm noção. Às vezes eu aparecia rindo, mas antes de eu rir eu chorei muito. E só você sabia. Só. E eu falava, cara, não vai passar. Como é que tá acontecendo isso? Como é que a pessoa tem capacidade de fazer isso? Eu tô aqui assim. E você falava pra mim, calma, vai passar. Ou então você falava assim, calma que tem coisa pior. Eu falava, não é possível que tem coisa pior que isso, Amanda. Ei, tem coisa pior. Eu fiz tanta coisa errada na vida, assim, pra mim tá pagando. Gente, eu falava, meu karma tá gigante. Eu tô colhendo karma que não é meu, cara, eu tenho certeza. Eu falava, eu prometo que eu nunca mais vou fazer nada de errado na minha vida. Nunca mais. Mas foi... tem coisa que a gente precisa passar. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Você é uma mulher... Não é uma despedida. Não é uma despedida. É um até logo. Você é uma mulher incrível. A sua história de vida é maravilhosa. Eu falei pra você que eu quero gravar um Café com a Lê com você. E eu vou gravar ainda, contando a história dela, porque é linda. Hoje, a mulher que você se tornou, eu acho que é tão grande que chega... As pessoas conseguem ver. Conseguem. Tanto que as pessoas falam, nossa, como você mudou. E isso é incrível. Eu acho que eu não sei se eu te agradeci, mas se eu não te agradeci, eu agradeço agora. Por tudo que você fez por mim. Eu acho que a minha gravidez, ela não foi tão pesada, porque eu tive você. Porque se eu não tivesse... Gente, foi demais, foi demais. Foi. Graças a você, as coisas melhoravam. Eu tentei ser forte, você ali comigo. O dia que você falou, eu quero participar do nascimento do Miguel. Eu falei, meu Deus. Quem era pra estar ali era pra seu pai. Mas, como ela se proporcionou a fazer isso, eu vou aceitar. Porque tudo tem um porquê. E aquele dia ficou muito marcado pra mim. Tanto que eu nunca vou esquecer. Eu também não. Eu tenho as fotos dela assinando. Eu tenho um vídeo da gente fazendo Vem Neném, Neném. Então, você é uma mulher de luz. Você é uma mulher que está pronta a ajudar as pessoas. Às vezes ela está numa situação tão difícil, mesmo assim ela vai e ajuda as pessoas. E isso é incrível, são poucas pessoas que são assim. E com certeza eu vou te levar pra sempre comigo. E eu já falei pra ela que eu vou vencer, viu? Ela vai vencer primeiro que eu e vai me levar, tudo certo. Eu vou vencer e eu trago ela comigo. Ah, mas no que você vai vencer? No que a vida me permitir a vencer. Eu estou disposta a vencer. E um dia eu contarei a minha história. A nossa superação. Isso daqui é um bate-papo. Um dia vai ter um vídeo da nossa superação. Eu da contarei. Gente lá em cima e contando tudo o que aconteceu na nossa vida. É um dia vai acontecer. Pode a ser gente que tá no demore, processo ainda. mas a gente vai ter essa história pra contar. Vai acontecer. E vai ficar lindo. É isso. É isso, né? Nossa, a gente ficou rouca no final do vídeo. Gente, olha, já deu a hora. E esse lugar aqui, gente, como que é o nome? Aqui é Empório Pimenta Rosa. Empório Pimenta Rosa. Você lembra antes de eu engravidar, né? A nossa última vez aqui? Mas até quando tava grávida, a gente não tava aqui? Antes de eu engravidar. Verdade. Verdade. Gente, esse lugar aqui, a gente vinha nos dias que a gente tava meia pra baixo. Aí a gente falava assim, vamos lá comer uma coxinha? Que aqui tem uma coxinha maravilhosa. Vamos comer uma coxinha? Vamos comer uma coxinha. A gente colocava o nosso melhor lookinho, finalzinho de tarde, era sábado, domingo, sexta-feira. Aí a gente vinha. Mas a gente vinha só quando
dava também, porque tinha que ter dinheiro. Mas a gente gostava de ver as pessoas passando, porque aqui passam pessoas muito bonitas, muito, outro naipe, né, de pessoas. A gente gostava muito de vir aqui. Se bem que o nosso clima é o pagode, né? Mas às vezes a gente gosta de dar uma inovada. Uma diferenciada. Diferenciada. E a gente vinha aqui. Aí a gente conversava, a gente falava bastante coisa. Aí ela perguntava, aí o fulano, esse crânio, e eu perguntava pra ela, e aí, isso aqui, não sei. Por fim, estamos fazendo nosso vídeo aqui, o nosso último encontro. O último não, que eu vou levar ela no aeroporto. É verdade, ela vai me levar no aeroporto. Vou levar ela no aeroporto, mas assim, o nosso último bate-papo vai ser aqui. E a gente vai voltar aqui um dia, até logo, não sei. Vamos ver como vai ser. É verdade. Bom, a gente vai ter que ficando por aqui, porque o bate-papo já foi longo, como sempre. A gente nunca tem tempo pra nada. Mais uma vez eu quero te agradecer por tudo que você fez, por mim e pelo Miguel. O Miguel vai saber quem você é. Pode ter certeza, ele já sabe. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe. Que o Lucas, ele seja esse cara assim. Ele já é, tá? O neném, ele já. Gente, ele é desenrolado. O Luquinha, ele é desenrolado. Ele é desenrolado. Continue assim, você é uma mãe sensacional. Você é uma ótima mãe. O Lucas não teria uma mãe melhor que você. Você soube lidar muito bem com isso. Parabéns. Tenho certeza que você é um exemplo para muitas pessoas. A maternidade ela é difícil, mas depois que você sabe lidar, vai ela embora. vai. E é isso, gente. E é isso. Ficamos aqui. A gente tá ficando por aqui. Um beijo e até mais. Até. Tchau.